Doutor Jurandir, o juiz ali do CNJ, entrevistado pelo Valteres, ele faz uma colocação. O crime de corrupção, ele é passivo apenas de 4 anos de pena. Ele agora tornando-se hediondo, haverá uma modificação? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectadores. Bom, é preciso compreender essa história de crime hediondo. O legislador selecionou diversos delitos e os rotulou de hediondez. São aqueles delitos já definidos no Código Penal ou em leis esparsas que definem crimes que provocam a revolta, a indignação, o repúdio da nação, do povo. A esses crimes retirou alguns favores, como a probabilidade de indulto, de graça, de anistia, a fiança, etc. A progressão das penas dos crimes hediondos só pode haver a partir do cumprimento de 2/5 da pena, se o réu é primário, e de 3/5 se o réu é reincidente. Então, a inclusão dos crimes de corrupção como crime hediondo foi benéfica, foi um bom passo, mas é preciso ver que a definição dos crimes de corrupção no Código Penal são deficitárias, porque o que importa é a autoridade, a lei, abarcar todas as modalidades de desvio de recursos públicos. O importante na repressão aos delitos ditos de corrupção é que imediatamente o poder público possa ir em busca dos recursos desviados. Por exemplo, numa construção, qualquer que seja, num grande projeto, numa barragem, numa ponte, etc., é muito comum denúncias de superfaturamento. Ora, se há superfaturamento, quer dizer, o Estado, o governo vai pagar mais do que o que a obra gastou, mais do que o que vale, essa outra parte de recursos públicos é desviada para o bolso de quem construiu a ponte, do político que arranjou verbas para a construção, etc. É preciso ir atrás disso imediatamente para fazer voltar esse dinheiro para o cofre público. Para os cofres públicos. Verifique. Há um caso emblemático no Brasil, que é o do Paulo Maluf. Veja, já está com quase 20 anos. É verdade. Hoje, o Paulo Maluf desviou milhões da Prefeitura de São Paulo. Escondeu esse dinheiro em contas no exterior, em paraísos fiscais, etc. Quando foi descoberto, houve a dança desses recursos de um banco para outro, etc., para evitar que o Ministério Público conseguisse localizar esses recursos e os repatriasse para o Brasil. Mas até hoje o Paulo Maluf não foi julgado por esses crimes de desvio de verba pública. A própria definição, o que é que nós temos? Temos a corrupção ativa, a corrupção passiva e o peculato. Mas é preciso aumentar o rol, porque há o rol de delitos de corrupção, porque há modalidades múltiplas de desvio de dinheiro público que não está contemplada diretamente na lei penal. Na lei penal. Não é? Por exemplo, tem gente que faz, lá, por exemplo, aqui em Luiz Correia, o Ministério Público mandou trocar o material, porque o material da obra era de péssima qualidade, não era do preço, né? Do preço que estava sendo gasto. Quer dizer, isso também pode não estar lá. Mas né? não tenha dúvida. Pode não estar lá. Você tem ampla razão. razão. A lei tem que ser mais abrangente na tipificação
de todas as modalidades em que o desvio de verbas públicas pode acontecer. O Senado, então, agiu corretamente, mas precisam ser feitas algumas observações. E é importante, porque nós temos uma certa mania cultural de pensar, bom, isso resolve. Sim. Bom, isso só não resolve, mas somado a outras alterações, pode resolver, pode melhorar. É preciso que se crie um procedimento sumário para o julgamento dos crimes de corrupção. É verdade. E desvio de verba. Para que isso aconteça rapidamente, haja visto o caso Maluf, não é? Por que é preciso criar um rito novo? É porque a comunidade jurídica entende necessário? Não. É porque a voz da nação, o que ecoa nas ruas, não é apenas a voz dos estudantes. Os estudantes não é só também dos estudantes, porque tem pessoas maduras também nas passeatas, etc. Essa voz das ruas é a voz da nação. É verdade. Reverberada por aqueles que fazem as manifestações e a passeata. O que significa nação? Nação é o desejo de todos, é a comunhão de todos os interesses, é o sentir generalizado da população de um país. O país quer pôr um fim à corrupção, quer saúde pública mais eficiente, quer segurança pública, enfim, é um rol de aspirações as mais legítimas que a nação deseja. Portanto, cabe ao Congresso Nacional, recebendo os projetos ou da Presidência da República, ele próprio já elaborando projetos ou votando projetos antigos que lá se encontram, como da reforma política. Que é outro anseio, né? Isso, é outro anseio. Ô, Silas, a grande questão é a seguinte: o que é democracia? É um regime de governo no qual o poder emana do povo. Mas não podendo o povo governar diretamente, o faz por intermédio de seus representantes. É verdade. Mas, se houver um fosso entre aqueles que elegem e os representantes, se os representantes, no exercício dos poderes que lhe foram outorgados, passar a agir em benefício próprio e não em benefício da coletividade, então há uma crise de representatividade. Esses mecanismos que elaboram a representatividade do povo por intermédio desses políticos, esses mecanismos têm de ser alterados para que esses representantes sejam legítimos, façam a vontade do povo. Por que eles nunca fazem a vontade do povo? Pois é, olha, aí vem a reforma política que agora, até com a ideia da presidente, está se estudando se será um plebiscito ou um referendo para saber qual seria a reforma política. O que se quer reformar? Até porque, o senhor disse bem a última vez que esteve aqui, a manutenção no poder do político tem causado muita corrupção, né? Muita, porque ele precisa se manter lá e aí, como é caro hoje, uma eleição é caro, acaba metendo a mão, né? Qual seria a melhor opção? Um referendo ou um plebiscito, doutor Jurandir? Silas, vamos ver o que é uma coisa e o que é outra, isso. Muito bem. No plebiscito, o povo diz como quer a reforma. E diz através de quesitos que lhes são oferecidos. Sim ou não, né? No referendo, o Congresso elabora a reforma e coloca essa reforma para ser referendada ou não pelo povo. Isso. Quer dizer, no plebiscito o povo elabora a proposta. No referendo aprovam a proposta que foi feita pelo Congresso. Acho, no meu modesto ver, há mais legitimação no plebiscito.
Porque o próprio povo, através de várias opções, vai definir o que quer. Quer a proporcionalidade ou quer reduzir essa proporcionalidade? Quer o voto distrital? A questão do custeio das campanhas? Hoje, todo político vive atormentado em arrecadar dinheiro, em desviar dinheiro para ele ter como gastar para se reeleger. Para se reeleger, para custear a campanha eleitoral. Aliás, e se reeleger. Aqui tem um ditado que o caba liso é inelegível. É verdade, esse cara ali é inelegível. Não tenho dúvida. Brincadeira o negócio desse, né? Aí vem uma pergunta, inclusive, de um bacharel em Direito, que diz: doutor Jurandir, como a corrupção vai ser crime hediondo se no Brasil ela não é crime? Eu acho que... A corrupção é crime definido nos artigos 317, no 333 do Código Penal e no artigo que define o crime de peculato. Mas o que eu digo, essas três tipificações são estreitas para abranger as mais incríveis variedades de desvio de dinheiro público. Então, é preciso tipificar mais condutas que possa realmente abranger toda essa gama de modos de tirar dinheiro público ilegitimamente. Eu acho que o momento é de mudança, as vozes, os gritos, as vozes das ruas estão sendo ouvidas, então vamos fazer logo uma mudança correta, né? Uma coisa já aperfeiçoada, né? Porque só um pequeno ponto... aqui e acolá ficarão ainda... Não vai resolver e o povo vai se decepcionar. Então o senhor tem ampla razão com isso. Como diz o caboclo, com melamão só, passar um melamão, o povo volta às ruas novamente. Né? Tem que colocar tinta boa e a coisa ser pintada realmente com cores novas no Brasil. Olha, Cília, eu queria fazer uma observação aqui para você, para o seu público, que é a seguinte: este movimento de ruas que vemos agora, e certamente ficará conhecido como o movimento de junho de 2013, nunca houve no país. Porque os outros movimentos que aconteceram foram pontuais, contra o Collor, Direta Já, etc. Verdade. Mas agora, esses movimentos denunciam que há uma necessidade de reformatar o Estado brasileiro. O movimento não é contra a presidente, contra o partido tal ou qual. É contra uma situação que já cansou o povo, uma situação intolerável, que não pode mais demorar. O povo quer aperfeiçoar os mecanismos democráticos por intermédio de mudanças profundas no Estado brasileiro. É o Estado. Eu acho que a dissonância é entre o povo e o Estado. Ora, o Estado é um instrumento do povo para a realização de suas aspirações, de suas necessidades fundamentais, mas desde que o Estado se distancia do povo e passa a agir em favor de banqueiros, do grande empresariado, dos donos das grandes mídias nacionais, em detrimento do interesse coletivo, então esse Estado tem que ser alterado. Tá certo, olha, vamos a algumas opiniões. Silas, sou estudante de Direito, respeito o posicionamento do doutor, sou admirador dele, mas discordo. Entendo que não há diferença nenhuma entre... entendo que é só falácia. O homicídio qualificado, hediondo, mas se não se aplica, se gera impunidade. Mas eu estou de acordo com ele também. Olha, a questão é a efetividade da aplicação da lei penal. O que é que o povo quer? Ocorre um delito, o povo vê o delito, fica indignado com o crime. Quando é que o povo vai ver a solução daquele crime? Ou seja, que seja julgado o autor do delito, que o autor do delito pague pelo que cometeu. Quando é que... Nunca. É difícil. Passam-se os anos,
o caso emblemático daquele jornalista Pimenta que matou a mulher, confessou. Isso. E já está com 15 ou 20 anos disto tudo. Quando foi que a lei foi ser aplicada? Pois é. Mas isto é corrigível através da legislação por um mecanismo que não tinha complexidade, mas é preciso alterar a Constituição Federal. No que tange, Silas, a questão coisa julgada. Quando é que uma sentença transita em julgado? A Constituição não quer que uma pessoa cumpra a pena sem que sua sentença não seja definitiva. Ou seja, transitou em julgado. Mas quando transita em julgado? Essa é a questão. Na realidade, quanto ao mérito, a sentença devia transitar em julgado quando decidida definitivamente por um tribunal colegiado. Quer dizer, os tribunais de justiça dos estados ou do Distrito Federal e os tribunais regionais federais. Porque os recursos daí para frente não versam o mérito. O que é mérito? Houve o crime, quem é o autor agiu em circunstância de discriminação e que pode ser absolvido ou não agiu, é culpado, não é culpado, isso é o mérito. E este mérito, a última instância em que ele pode ser discutido é no Tribunal de Justiça. Mas, entretanto, estica-se recursos, a maioria de caráter protelatório. Eu acho que a defesa pode inventar recursos de todo tipo, tudo bem, mas começa a cumprir a pena a partir do momento em que transita em julgado no Tribunal de Apelação. E a coisa estaria definida bem. Não tenho dúvida. Doutor Jurandir, muito obrigado. São inúmeras as participações, né? São inúmeras participações, porque não muda o Código Penal. Nobre doutor Jurandir, parcela do povo não sabe o que é diferenciar pessoa física de jurídica, portanto não cabe plebiscito. O plebiscito vai deixar brechas para serem preenchidas depois pelo Congresso, porque as perguntas seriam generalistas, não abrangeriam todos os detalhes que cada ponto da reforma política tem. Dá nojo desta política, os caras jogam apenas para a plateia, né? Qual dos dois é mais legítimo, o referendo ou o plebiscito, tá certo? O que o senhor acha do o termo vandalismo usado, que está sendo muito usado ultimamente, principalmente no movimento? Tenta aí dar uma arrematada aí, doutor Jurandir, que aqui eu não tenho como lhe repassar aqui tantas perguntas. Certo. Bom, nós não podemos perder as esperanças neste país. Não podemos ser derrotistas. O plebiscito será um mecanismo maravilhoso para melhorar essa situação da reforma política. Bom, o referendo seria bom também, mas o plebiscito é mais, para o momento e para este caso, no meu entender, é mais recomendável, né? Mas se nós dissermos, não, o plebiscito, não, isso não vai resolver. E o referendo também não vai resolver, então não resolve nada. Não. É preciso que sejamos também otimistas. É claro. O derrotismo, não se constrói uma nação com derrotismo. A questão dos depredadores, dos vândalos, daqueles que saqueiam, esses tipos são os tipos mais repugnantes, mais asquerosos, que aproveitam uma manifestação bonita, uma manifestação legítima para saquear, para quebrar. São anarquistas misturados com criminosos comuns que furtam, quebram uma loja e saem correndo com objetos na mão. São ladrões e merecem energicamente a atuação da polícia para reprimi-los. Uma última pergunta, olha, 617, é difícil, pedir desculpa ao telespectador, estou gostando inclusive do nível das perguntas, mas é complicado para a gente repassar. Será que não vão fazer como o Código de Trânsito, doutor Jurandir, onde não há nunca dolo? O Código de
de Trânsito, ele é um instrumento nitidamente administrativo, de penas administrativas, né? Embora lá o homicídio culposo, a lesão culposa esteja nele, retirado do Código Penal para ele. Mas uma coisa é dolo, outra coisa é culpa. Agora, a lei é bem feita, a questão é do intérprete, né? Por exemplo, o sujeito que dirige em alta velocidade, vendo à frente pessoas passando na rua, multidões, etc., etc., ele assume o risco de matar alguém. E isso é dolo. É dolo eventual. Equivale a matar intencionalmente. Não é? Então, a lei é perfeita. O problema é dos intérpretes. Mas hoje já vemos uma reação no Ministério Público, em todos os estados desse país, passando a denunciar muitos delitos de trânsito por dolo eventual. É verdade. E não mais por culpa stricto sensu. Obrigado, doutor Jurandir. Nós gostaríamos de estar interagindo mais, mas o nosso tempo não permite. Outra coisa, são muitas as perguntas, fica praticamente impossível repassarmos todas. Mas muito obrigado, doutor Jurandir, pela sua contribuição. Seu dispor.